E a Petrobras divulga ainda hoje, após o fechamento do pregão da Bolsa, o balanço financeiro com os resultados do segundo trimestre desse ano. Brasília, Paula Cuenca, essa divulgação vem em meio ao debate sobre os preços e como que a estatal vai fazer, se altera ou não altera a política de preços, né, Paula? Exatamente. A gente deve ver, mais uma vez, um lucro bilionário a respeito dos ganhos que foram recebidos pela Petrobras nesse segundo trimestre desse ano. Eu lembro que no primeiro trimestre o resultado foi de um recorde, um lucro bilionário de 44 bilhões e 500 milhões de reais aproximadamente. Inclusive, o resultado desse lucro do primeiro trimestre gerou bastante revolta para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que classificou, inclusive, esse lucro bilionário como um crime que a Petrobras fazia com os brasileiros, já que havia muitos lucros na petroleira, enquanto os brasileiros ainda sofriam com a alta dos preços dos combustíveis. Mas cabe a gente lembrar que nesse momento em que a Petrobras vai anunciar esse lucro do segundo trimestre, a gente tem um outro cenário hoje, que foi o governo federal, por meio do Ministério da Economia, solicitando às grandes estatais, o que inclui a Petrobras, fazer um repasse mais alto sobre os dividendos, os lucros, para que o governo, como acionista majoritário, possa receber mais parte desses dividendos, para tentar fechar as contas nesse ano ainda em superávit, ou seja, fechar as contas em azul quando a gente está falando do resultado primário, excluindo os juros a respeito da dívida do país. Nesse sentido, a gente vai abordar agora um outro assunto, porque ontem a gente já estava falando que a Petrobras ia fazer uma reunião por meio do Conselho de Administração para verificar como é que poderia ainda continuar a formação de preços, continuar a decisão a respeito dos reajustes que acontecem aqui no mercado interno. E depois dessa reunião, a Petrobras lançou um comunicado por meio do seu site, informando que o que ficou decidido é que a diretoria executiva, o presidente da estatal, o diretor financeiro, o diretor de logística, continuam fazendo a decisão a respeito de como vai ser o reajuste de preços aqui para o mercado interno. Isso avaliando tanto a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, quanto a variação cambial do dólar para o real. Mas que agora é criada uma camada adicional de supervisão a respeito desse reajuste de preços por parte do Conselho de Administração. Nesse sentido, diz o comunicado da Petrobras que é uma prática que já acontece a partir de reportes trimestrais da diretoria executiva com o Conselho de Administração, mas que agora está sendo só formalizado e não deve gerar nenhum efeito de mudança, porque a política de paridade internacional segue vigente e a diretoria executiva continua tomando essa decisão sobre como fica o reajuste de preços aqui no mercado interno.